Então, como que a gente vai fazer? Já abre essa opção, a gente vai nessa aba de desenhar curva. Vou colocar aqui que seria a maxila. Desenhamos a curva. Para desenhar a curva, a gente vai fazer com que esse modelo seja um pouquinho maior do que as bordas dessa minha prótese que eu tenho aqui. Então, onde que a gente deve marcar aqui? Eu vou com a nossa tecla Shift apertada. Então, quando a gente aperta o Shift, ele aparece aqui um maisinho na ponta do meu mouse. E eu vou simplesmente desenhando onde eu quero. Não se preocupe se não ficar bem certinho, que depois eu posso ajustar. Eu vou desenhar até onde que eu quero essa minha prótese, esse meu modelo, na verdade, onde vai ser desenhado o meu guia. Dei toda essa volta e agora eu posso, a partir dessas bolinhas, modificar a posição no final do meu guia, do meu modelo onde vai ser desenhado esse meu guia. Se eu tiver muitas bolinhas incomodando, eu posso com o botão da direita clicar e ele some. Eu vou modificando aqui, eu quero que o meu modelo seja mais ou menos até aqui. Ok, essas são acho que as posições ali, a minha linha está bem marcada, a gente tem que ter cuidado para ela não ir para o outro lado da malha, então essa linhazinha verde tem que estar toda marcada. E a gente vai então aqui criar esse modelo invertido. Então a gente clica e o software automaticamente vai gerar um modelo que é em cima disso que a gente vai trabalhar o nosso guia. Ok? Olha só, nosso software então desenhou esse modelo que seria a boca do paciente. Basicamente, nosso guia vai ser desenhado, vamos dando andamento, eu posso modificar alguma coisa que eu quiser, mas vamos dar o seguinte, e aqui a gente volta para nossas 5 abas. Ok, então o que a gente tem agora? Primeira coisa, eu vou pegar o 3D aqui e vou mostrar para vocês. Eu tenho então a minha tomografia, onde tem o osso. Então aqui tem ainda as marcações ali. Depois que a gente linkou, a gente não precisa mais dela. Se eu quisesse recortar, eu poderia fazer isso para facilitar. Clico aqui, vou na aba de superfícies e vou em isolar. Ok, tenho só a minha maxila para poder trabalhar. A gente vai utilizar então essas posições. O que eu tenho? Então a minha prótese posicionada em relação ao osso e a minha base, né, o meu modelo invertido que está aqui, que a gente vai poder trabalhar. Essa é a primeira etapa. Muito bem. Voltando para as minhas abas, aqui eu não falei antes para vocês, mas eu poderia, se eu quisesse, modificar a minha curva, então eu vou aumentar um pouquinho ela aqui para aparecer mais na minha panorâmica, ou se eu quiser redesenhar essa curva, eu vou aqui na minha aba de desenhar a curva panorâmica, aqui ela está adequada, não há necessidade de eu desenhar, e se eu clicar em qualquer lugar da minha linha aqui, ou aqui embaixo também na minha panorâmica, eu vou conseguir ver o corte exato onde a gente vai trabalhar. E isso vai ser importante, porque isso a gente precisa entender onde vai ser colocado cada implante. Vamos pensar. A nossa ideia aqui, para um protocolo, é a gente fazer 6 implantes bem distribuídos aqui na minha maxila. Então, eu vou planejar 6 implantes. Esses implantes eles têm que estar numa correta posição óssea, em relação ao osso, e numa correta angulação em relação à minha prótese que eu tenho aqui, que foi a prótese que eu planejei fazer, meu guia. Então vamos lá, vamos colocar vários implantes e vamos começar aqui. Para fazer isso, a gente tem que ir para a nossa aba de avançadas ou normal, que são as abas de planejamento de implantes. Eu vou clicar em avançadas e aí a gente abre essa aba de a gente colocar os implantes na posição que a gente quer. Então vamos lá. Essa é um trabalho que a gente precisa fazer um por um. Vamos colocar os implantes onde for a melhor posição. Começamos aqui na parte posterior. Então eu vou aumentar aqui, vou colocar um implante, ó. Então aqui a gente consegue visualizar onde está o meu modelo e onde está esse meu guia. Vou aqui na minha aba de inserção, adicionar implante, clicamos e ele, sempre que a gente vai adicionar um implante, ele vai nos abrir possibilidades que implante que a gente quer colocar. Aqui em cima eu troco a empresa que a gente vai trabalhar e aqui embaixo medidas e qual implante dentro dessa empresa a gente gostaria de trabalhar e as plataformas, então tudo isso a gente pode modificar. Mas se eu não quiser utilizar um implante de alguma empresa, como eu falei antes, a gente pode personalizar. Então eu vou aqui na aba de personalização e eu escolho comprimento do meu implante, diâmetro apical, diâmetro oclusal e eu desenho um formato de implante que seja mais próximo com o implante que eu vou utilizar. E depois que eu criar, a gente pode modificar lá nas abas onde o implante vai aparecer, na aba do painel de implantes. Então, a anilha, o offset, então várias coisas que eu mostro a vocês depois. Mas, para uma questão didática, eu vou utilizar nesse caso o implante Nobel Active, que ele vai aparecer um implante bem bonitinho ali, trabalhado, né? O formato desse meu implante, Nobel Active.
e eu vou escolher um implante curto. Esse primeiro implante que eu estou colocando é na região posterior de maxila, na região de enxerto, e eu vou optar inicialmente por um implante de 8,5 e nesse caso todos os meus implantes vão ser implantes de 3,5 de plataforma. Ah, Celso, eu posso usar de 4,3, de 5, posso usar o que eu quiser. Se eu tenho a anilha adequada para depois que eu imprimir meu guia, colocar na posição, tá tudo certo. Como nesse caso é uma maxila atrófica com pouca espessura, pouca altura, então a gente opta por implantes narrow, né? Implantes estreitos. Clicamos aqui e eu vou escolher o implante de 8,5, dou OK. E quando eu dou OK, ele na ponta do meu mouse aqui, ele aparece um implantezinho. E eu vou clicar aqui na posição onde eu quero que apareça meu implante. Tá aqui, meu primeiro implante foi colocado. Agora a gente vai começar a posicionar implante por implante. Pode acontecer do seguinte, nesse caso, por exemplo, Celso, mas a gente tem pouca cortical e eu queria fazer um implante mais comprido para travar um pouquinho mais alto no enxerto. Aqui a gente tem espaço para trabalhar. O que eu posso fazer para modificar? Eu clico com o meu botão da direita e vou em substituir o meu implante. Ele abre novamente aquela aba anterior e eu vou colocar aqui um implante de 10 milímetros. Dou OK e o meu implante já aparece aqui com 10 milímetros. Então agora a gente vai posicionar esses implantes todos e a preocupação sempre que a gente tem que ter, nós vamos posicionar esse implante tanto em relação ao osso quanto ao meu guia. Então eu tenho que avaliar, inicialmente a gente começa com a colocação desse meu implante no bidimensional e no segundo momento a gente vai então colocar ele, relacionar ele no tridimensional. Então a gente pode fazer isso simultaneamente, modificando e avaliando se essa minha modificação acabou tirando ele do osso ou em relação ao nosso guia. Então eu estou posicionando, a gente quer mais ou menos que ele saia pouco ou na região oclusal dos meus implantes ou um pouco para a palatina dos meus implantes. Então eu vou colocando aqui, vamos avaliar no tridimensional, ó, sempre que eu quiser visualizar, eu vou minimizar, sempre que eu não quero visualizar o osso aqui por enquanto e o meu modelo verde, né, que tem aqui. Vamos tirar aqui. Beleza. Ó, eu estou conseguindo avaliar então esse meu implante em relação à posição tridimensional do meu guia. Sempre na lista de implantes eu deixo as minhas anilhas visíveis e eu vou conseguir colocar ele um pouquinho mais para fora. Beleza? Vai ser mais ou menos nessa posição. Voltando sempre no bidimensional aqui. Talvez um pouquinho, ó, tá para fora. Voltei, vamos deixar ele assim por enquanto. Beleza, e eu vou colocando um por um desses implantes. E a gente pode então ou trazer um novo implante, adicionar um novo implante, ou duplicar aquele que a gente tem. Então a gente vai lá, duplicar o meu implante, vou aqui nesse aqui e vou fazer a movimentação dele para que ele venha mais para frente. Ó. Posso utilizar o 2D, o 3D, como for mais interessante para mim. E vamos posicionar ele em relação ao meu 2D inicialmente. Talvez aqui eu possa utilizar o implante um pouquinho mais curto, substituir, 8,5, dou OK, e assim sucessivamente, colocando todos os implantes. Muito bem. Então, agora nós posicionamos os nossos implantes. Vamos pensar que todos eles estão numa posição adequada, cada um pode planejar ele da forma que achar melhor. Aqui eu imaginei que poderíamos modificar um pouquinho, talvez esse implante distal aqui, que ele está um pouquinho vestibularizado. Então vamos lá, ajeitar ele aqui. Quando a gente não quer mais modificar a posição dos nossos implantes, porque a gente passa em cima aqui dos implantes, eles acabam nos deixando modificar. Então é importante a gente bloquear, sempre bloqueia e desbloqueia para poder modificar. Umas coisas muito interessantes que a gente tem que entender aqui. Essas anilhas, elas vão gerar o nosso guia. Mas se a gente deixar elas muito enterradas dentro da nossa gengiva, o que vai acontecer? Vai acontecer que isso aqui vai acabar cortando na hora de desenhar o nosso guia, e se isso for muito enterrado, ele pode um pouco atrapalhar na nossa inserção do guia, e se cortar tudo isso, acaba que a gente vai não conseguir colocar as nossas anilhas coladas no espaço que esse anel que está aqui desenhado vai gerar dentro do nosso guia. Então, depois a gente, quando for ver o guia, vai entender melhor. Mas aqui é o seguinte, a gente tem que ter cuidado. Um pouco a gente pode fazer ele encaixado aqui, como se fosse sobrepondo a malha da nossa gengiva do paciente. Mas isso não pode ser muito,
porque isso pode gerar um problema no nosso guia. Aqui nas nossas listas de implantes, aqui na lista dos nossos implantes, a gente pode, cada um deles, então eu vou escolher um deles para poder mexer, né? Na verdade, alguma configuração. Sempre que eu tenho aqui clicado nesse implante, eu posso substituir modificando, como eu falei, para personalizar algum implante. Eu posso, se eu quiser, fazer um implante personalizado e os outros já da marca pré-estabelecido. Eu posso modificar tudo que eu quiser. Então aqui, por exemplo, ele não deixa modificar os diâmetros dos meus implantes e o comprimento porque ele já está pré-configurado o tamanho do implante. Mas se eu quisesse personalizar, eu modificaria aqui. E aqui eu posso modificar o software do tubo guia, o diâmetro desse meu orifício, a altura, o desvio, tudo isso eu posso modificar. Então, para que eu modificaria isso? Se a minha anilha é diferente, eu mudo o diâmetro do meu orifício guia, aqui ele nos mostra que a parte externa da nossa anilha é de 5.4, a altura de 3, isso já é do tamanho da anilha da própria empresa, e o desvio é de 9 milímetros. Normalmente no kit guiado, então a maioria dos kits, o desvio ele é desenhado com 9, mas vários outros kits eles têm uma possibilidade de ter 2 desvios. E o que basicamente seria esse desvio? O desvio é a altura da cabeça do meu implante, do final do meu implante, da parte cervical do meu implante, até o final da minha anilha. Então essa distância ela vai ser da cabeça do meu implante, passando por toda a gengiva, o osso remanescente, a gengiva, e depois ainda a minha anilha. Então essa distância é o meu desvio, ou offset. E quando que eu modifico o meu offset? Por exemplo, nesse caso que eu mostrei para vocês aqui, eu quero modificar o offset da minha anilha porque a anilha está batendo na minha gengiva. Eu poderia botar um offset aqui de 11 milímetros, ok, e ele se afastou. Só que isso, na hora de a gente fazer a perfuração com a fresa no meu osso, eu vou ter que usar uma fresa maior. Esses 9 milímetros, basicamente, é a diferença que eu tenho entre um kit, a fresa de um kit convencional, para a fresa do kit de implante guiado. E qual a próxima etapa? Quando eu tenho um guia de planejamento de um paciente totalmente edêntulo, se eu deixar esse meu guia e for fazer ele assim, o que vai acontecer? Esse guia vai ficar instável. E o que a gente faz para não deixar esse guia mais instável? A gente cria pinos, pontos de ancoragem, que a gente vai ultrapassar esse nosso guia e ele vai fixar na parte óssea. Então, quando ele fixa na parte óssea, ele fica estável. A gente vai inserir pinos guia para a gente poder trabalhar nisso tudo. Então, onde a gente vai? Na mesma aba de colocação de implantes, eu vou clicar e aqui a gente tem então outras abas, né? Aqui é uma aba de pilares, né, que nesse caso eu não vou precisar utilizar, mas a gente poderia escolher algum pilar. Algumas empresas deixam disponíveis alguns pilares. Software do tubo guia, que eu posso modificar, então é aquilo que eu fiz ali mostrando offset, tamanho da minha anilha, e um pilar. Então nesse caso, como a gente está trabalhando com a empresa Neue Bayer Care, ele já tem o seu próprio pino guiado e a gente já tem uma anilha desse pino guia, pino de fixação, e o tamanho, o diâmetro que ele tem. Aqui ele já tem pré-configurado. Mas como é do implante, eu também posso personalizar, fazer ele do tamanho que eu quiser. Ou se eu não quiser utilizar o pino guia da empresa Nobel, por exemplo, eu poderia utilizar de uma outra empresa e aí eu configuro para mudar. Mas aqui, como já tem pré-configurado, nós vamos dar o OK.